Olá, amigos, boa noite. Hoje começa o nosso estudo terminando a noite. Olha que coisa, eu que sempre gosto de gravar nossos vídeos no período da manhã. Hoje falo dessa mensagem maravilhosa do Livro dos Espíritos, essas questões, ao concluir das minhas atividades à noite, hora que todos nós procuramos um cantinho para relaxar, para nos aconchegar, para pôr o nosso corpo físico no descanso e sabedores que já somos, nosso espírito alça voos e, como já também conhecido e dito por todos nós, alçamos voos para os lugares que o nosso coração deseja, onde colocamos o nosso tesouro. E todos nós que já conhecemos o Evangelho do Cristo, conhecemos a doutrina consoladora, procuramos o quê? Procuramos nos orientarmos, a nossa bússola interior e alçar voos em busca de entendimento, de aprendizado, em busca de companheiros amorosos que todos nós possuímos. E hoje, então, começo com boa noite àqueles que vão me ouvir no período da manhã, um bom dia com muita luz, uma boa tarde. Não importa o horário, importa que o nosso coração, a nossa bússola, bússola interior, bússola do ser espiritual, esteja sintonizada, buscando a sintonização com Deus. Deus Criador de todo o universo, Deus Criador de todas as nebulosas, Deus Criador de tudo, de todas as coisas, Deus Criador de cada um de nós, espíritos eternos. Então é muito bom, mais uma vez, o nosso encontro. Que Deus abençoe todos os lares, todas as mães, todos aqueles que passam por provações. Que todos tenham um instante de reflexão, de gratidão, um tempinho para agradecer, para sintonizar com o nosso Pai amoroso. Então, agradecendo sempre a esses amigos amorosos, agradecendo sempre a Jesus por ter nos adotado como irmãos mais novos. Sendo ele o irmão mais velho, nos trouxe toda bagagem para nossa evolução moral. A partir do momento que nós buscamos a nossa evolução moral, o entendimento de quem somos, a razão que temos, as etapas das encarnações, a cada encarnação é um aprendizado, e a nossa vida única, eterna, a caminho da luz, sempre.
Então que Jesus, que esses amigos amorosos, trabalhadores incansáveis, nessa semeadura de Jesus, envolva todos os corações, todos os lares, todo o planeta Terra. E que a morada desse mestre amoroso, desse irmão responsável, amoroso, se faça em cada um de nós. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Bom, vamos lá para mais um estudo, mais um momento de reflexão do Livro dos Espíritos. Todos nós sabemos da eternidade da vida. Todos nós já conhecemos a doutrina espírita como esse consolador que o Mestre prometeu nos enviar, que fizesse tirar todos esses véus obscuros. Mas como que nós vamos entender tudo isso? Entender a criação da vida? Por que entender tudo isso enquanto espíritos eternos, filhos do Pai, criados à imagem e semelhança de Deus? Veja bem, criados à imagem e semelhança. Não que somos Deus, não somos, tá? Deus é único. É a inteligência suprema, única. E nós somos os filhos dotados dessa hereditariedade sublime. Somos seres inteligentes. A partir do momento que fomos criados espíritos humanos, ali, sem conhecimento, fomos buscando os entendimentos, a evolução, fomos nos aprimorando, estamos nos aprimorando nesse entendimento. E Jesus veio, nos trouxe todo o roteiro, como sempre falamos nos evangelhos. Humildade, simplicidade. A humildade é o que nos levará à evolução. Porque não adianta de nada termos todo o conhecimento de como surgiu, como acontece, como vai acontecer, se não tivermos a humildade de Jesus. Então vamos lá, são muitas questões, então vou ler e dar as respostas como os espíritos superiores responderam a Kardec. Qualquer dúvida, a SECA, como sempre falamos, canal aberto, estudos do Evangelho, estudos da doutrina, atendimentos amorosos e a SECA, Caminheiros do Amor, aqui, tão próximo a todos nós, na região do Campo Grande. Então vamos lá? Bom, então, nosso livro é o livro segundo. O livro segundo, ele tem bastante questões, né? E nós começamos o capítulo 1, Origem e Natureza dos Espíritos. Vocês já perceberam como muitos de nós temos uma curiosidade? Como começamos? Qual foi o princípio? Como Deus criou?
fazemos tantas perguntas e já falamos em outros momentos e todos nós sabemos, já pensou com o nosso orgulho se nós soubéssemos tudo, todas as particularidades, sem sabermos, na nossa pequenez ainda, na nossa ignorância que eu digo, com esses sentimentos inferiores, né, de orgulhoso, egoísta, né? Já pensou se Deus nos desse a condição, se os espíritos superiores respondessem a Kardec, tudo que Kardec foi lá perguntando, com toda a clareza, nós, com esse orgulho, estaremos piores do que nós vemos hoje a humanidade, né? Então, Deus, toda a perfeição, conhece os seus filhos. Ele sabe que é gradativo, que é pouco a pouco. Então, muitas questões eu só vou ler porque já deu para termos aqui o entendimento das respostas objetivas, claras, curtas, sem muito conteúdo, muita explicação, porque nós ainda não temos a condição de entendermos. Vamos lá então. Bom, a questão 76. Como podemos definir os espíritos? Então, a resposta dos espíritos. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. E nessa questão, os espíritos, aqui colocados em letra maiúscula, já se dirige o que? A nossa individualidade, a cada um de nós, espíritos, encarnados ou desencarnados, mas somos espíritos, já possuímos a inteligência, já possuímos a razão. Só a partir desse momento somos espíritos. Então ele tem uma notinha aqui de Kardec. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, estamos falando agora de individualidades, certo? A questão 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou não seriam mais do que emanações ou porções da divindade, por essa razão chamados filhos de Deus. Meu Deus, são sua obra, precisamente como acontece com um homem que faz uma máquina. Esta é a obra do homem, e não ele mesmo. Sabes que o homem, quando faz uma coisa bela e útil, chama sua filha? É verdade, né? Sua criação. Pois bem, dá-se o mesmo com Deus. Nós somos seus filhos, porque somos sua obra. Nós colocamos, acho que é a questão número 1 nesse livro, é esse mesmo. A questão número 1 fala um pouquinho sobre Deus. O que é Deus? Ele coloca assim: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema, né? E aqui, nessa primeira questão, ele coloca a 76, os espíritos definem aqui. Podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. E na 77, ele coloca: nós somos criados por Deus. Então, nós trazemos o dom de ser inteligente. É uma herança do Pai Criador, mas a inteligência suprema é Ele. Então, nós não somos porções, nós somos criação do Pai. É muito legal isso, né, gente? Olha, eu acho muito difícil o livro dos Espíritos, tá? Mas quando
começamos a ler, nós buscamos e nós fazemos a relação com o ensinamento de Jesus, nós vamos entendendo. Nós conseguimos ali assimilar, porque só com o conhecimento e a prática do Evangelho de Jesus que vai sendo dado para nós o entendimento dessas questões. Porque sem o Evangelho de Jesus, sem a prática da lição que Jesus nos trouxe, meus amigos, nós vamos ficar patinando aqui na Terra muito tempo, só aí, investigando e nada aprendendo, né? Então vamos lá. Questão 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Dá licença só um pouquinho. Bom, vamos lá. Os espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? Se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, que nós já falamos. Deus é inteligência, nós somos filhos, nós somos as criaturas. Deus criou os espíritos assim como criou todas as outras coisas. Então, se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isso é incontestável, mas quando e como ele criou, não sabemos. Olha, se os espíritos superiores não sabiam, porque assim, os espíritos que responderam a Kardec também eram instruídos por outros mais superiores. E se não era revelado nem tudo para eles, muito menos para nós que estamos aqui patinando no nosso orgulho, né? Eu falo muito, né? Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém o sabe, isso é mistério. Imagina, se o Espírito Superior não sabe, nós vamos saber agora? Ainda não, né? Ó, vamos ter que trabalhar muito nosso coração aí, nossa fraternidade, nossa humildade, nossa caridade, para conseguir um dia muitos, milhares e milhares de anos, encarnações, trabalho de aperfeiçoamento moral. Bom, 79. Uma vez que há dois elementos gerais do universo, o inteligente e o material, poderíamos dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do material? Sim, evidente. Os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. E a maneira dessa formação é que desconhecemos. Já foi falado, né? A criação, questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou verificou-se apenas na origem dos tempos? Já falamos isso também, e os espíritos respondem aqui. É permanente, o que quer dizer que Deus jamais cessou de criar. Gente, Deus não fica de folga como nós, né? Deus não tem férias. Deus não dorme como a gente. Então, ele sempre trabalha. E ele trabalha para o bem de todos os planetas, todas as constelações, de todo o universo. E para nós, né? Fazemos parte, nós somos filhos, imagina o amor que ele tem. Nós na Terra costumamos, como já dito também, querer fazer as comparações com o nosso racional aqui. E não dá, não existe, não tem como esses comparativos que nós fazemos conseguir alcançar o real, que é Deus.
Não tem como. Vamos lá. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Deus os criou, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez que a sua origem é um mistério. 82. É certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem insuficiente? Então, isso daqui já está respondendo. Nós ainda não temos o entendimento. E os espíritos superiores, eles repetem algumas vezes, só complementando as questões, mas nós ainda, nem naquela época e nem hoje, nós ainda conseguimos entender, porque a nossa linguagem não é a linguagem espiritual, porque a gente não se vê como espírito. Nós falamos que somos espíritos, nós falamos em espiritualidade, nós falamos em essência, mas nós ainda não conseguimos, com verdade, com apropriação. Nós vemos o corpo, as necessidades corpóreas. Não que não devamos ter essa preocupação com as necessidades corpóreas. Claro, precisamos, afinal de contas, Deus nos deu tudo isso, essa forma, todo esse mundo material para que nós aprendamos e evoluímos. Mas nós não conseguimos ainda nos ver totalmente como espíritos. Então, a nossa linguagem sempre vai ser ainda bem fraquinha, né? Para esse entendimento. A questão 83. Os espíritos terão fim? Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo e se num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saíram, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Mais uma vez aqui nós repetimos. Por que nós achamos estranho isso? Tem começo, tem que ter fim. Porque nos vemos apenas como matéria. Então vamos à resposta aqui dos espíritos. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é a razão para as repelerdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Eu tinha até separado um trechinho aqui para falar sobre que o espírito não tem fim. A nossa vida corpórea, ou melhor, a nossa etapa corpórea aqui na Terra, a gente tem fim, né? 50, 60, 100 anos, até mais. Hoje as pessoas conseguem, né, aí de encarnação. Tem um fim do corpo físico. Assim como a planta nasce, cresce, morre. Mas, espírito, a vida é eterna. Então, a vida é única, só que passamos por etapas de aprendizagem. Gente, é muita coisa. Se nós formos desenvolver cada questão dessa, que parece repetitiva, mas é muito inteligente, tá? É muito inteligente. Os complementos, nós ficaríamos horas e não dá. Estudem, peguem, leiam, vão atrás. É muito interessante, é muito bom, é muito gratificante, é maravilhoso. Afinal, é um estudo sobre nós, né?
Que Jesus abençoe, que todos tenham um bom descanso, um bom trabalho. E nós não paramos nunca, né? Espírito não para. Que Jesus esteja em todos os lares, agradecendo a Seca, aos amigos, a todos os trabalhadores, todos os irmãos dessa jornada. E assim, mestre, finalizamos o encontro de hoje com a oração que deixou a nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. E terminamos. Até uma próxima vez, um próximo encontro. E quem sabe um momento lá na Seca, né? Fiquem em paz. Obrigada.